Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Taxistas e motoristas de aplicativo são vítimas de criminosos que se passam por clientes para pedir uma corrida. As quadrilhas usam celulares roubados para ter acesso aos aplicativos de transporte. Já são 46 anos de trabalho como taxista, mas com o tempo, a rotina do seu Edno mudou. Os clientes que estendem o braço para pedir uma corrida agora são poucos. É que a maioria prefere chamar pelo aplicativo. E foi assim que ele passou um dos maiores sufocos da vida. Eu saí do carro porque eu desconfiei da rua. Eu vi que a rua fazia uma curva e eu vi que ela não ia ter saída. Quando eu desci do carro, veio a pessoa já e já me assaltou. Ele pegou o dinheiro que tinha no bolso e saiu correndo. O pior é que a situação se repetiu. Ele sofreu outros 2 assaltos. Ele encostou no vidro do meu carro, sacou a arma e encostou na minha cabeça aqui. Só no mês passado, no estado de São Paulo, houve quase 25 mil roubos e furtos de celulares registrados em boletins de ocorrência. Em média, um caso a cada 2 minutos. E quando conseguem desbloquear os aparelhos, as quadrilhas podem usar o acesso aos aplicativos para atrair motoristas. Preparam a armadilha para fazer novas vítimas. Num carro de aplicativo, o Victor quase caiu na cilada. Quando chegou ao local, desconfiou. Ao chegar próximo do local, eu vi que eram 3 caras encapuzados. Eu não ia pagar para ver, às vezes era algum funcionário que estava saindo do evento, que não tinha policiamento, não tinha nada. O diretor do Sindicato dos Motoristas de Empresas de Táxi diz que os profissionais não têm como prever o golpe quando recebem a chamada. Mas devem ficar atentos quando se aproximam do local de embarque. Se ele vê que é um lugar meio estranho, no próprio aplicativo tem lá a pautazinha de cancelamento. Cancelamento de quê? Cancelamento porque está desconfiado e ele não vai ser punido pelo aplicativo. Quem tem o celular roubado deve se precaver, diz este advogado. Para se chegar numa efetiva punição, isso é muito difícil, porque ao se fazer a investigação, irá se verificar que não foi ela a cometer o crime. Isso demanda explicações, isso é danoso. Então a pessoa deve sempre fazer um boletim de ocorrência. Para evitar fraudes, há mais uma recomendação. A partir de outro celular ou computador, apagar o conteúdo do aparelho roubado. Depois dos 3 sustos que levou, seu Edno analisa cada chamada. Dependendo do lugar, eu não vou. Mesmo que possa ser uma pessoa honesta, está precisando. Porque quando você olha no aplicativo, você não vai saber se a pessoa é honesta ou não, né? Veja agora outras notícias do dia. Coronel do Exército nega teor golpista em mensagens para ex-ajudante de Bolsonaro. A ata do Copom sinaliza que juros poderão cair em agosto. Governo aumenta plano safra, mas valor é menor do que o previsto pelo Ministério da Agricultura. TSE retoma julgamento que vai selar o destino político de Bolsonaro. Putin reconhece pela primeira vez que Rússia financiava Grupo Wagner. Menino que passou 16 dias em coma e emocionou o Brasil tem alta do hospital. Na série especial, o drama do desemprego para famílias endividadas. Oferecimento: Bradesco. Fez uma compra? Confira se o cartão devolvido é seu. Nos 5 primeiros meses do ano foram registrados mais de 26 mil acidentes envolvendo motociclistas no estado de São Paulo. Por dia, em média, 112 multas foram aplicadas a motociclistas na capital paulista por avançar o farol vermelho. Essa é uma imagem comum no trânsito da capital paulista. Motociclistas que avançam o sinal fechado. A cena se repete até mesmo em avenidas movimentadas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, apenas no primeiro trimestre deste ano foram aplicadas mais de 10 mil multas a motociclistas por avançarem o sinal vermelho na cidade. Uma média de quase 112 por dia. Passar no sinal vermelho é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293 e perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Ricardo é personal trainer e usa a moto diariamente nos deslocamentos pela cidade.
Eu não conseguiria cumprir nem metade das minhas aulas, porque eu me desloco muito de uma aula para outra, né, se eu não tivesse a moto, né? Ele conta que teve a carteira suspensa por 2 meses. Nesse período, ainda tomou mais uma multa. Aí a habilitação foi cassada. Nem cheguei a cruzar o semáforo, só que o agente da CT me multou dizendo que eu tinha furado o farol vermelho. Nesse período de 2 meses, eu tomei uma multa e foi excesso de velocidade. Segundo o Detran, entre janeiro e maio deste ano, foram registrados mais de 26.600 acidentes com motociclistas no estado. Houve ainda 801 acidentes que resultaram em morte. Para este especialista em trânsito, o motociclista ganha em agilidade, mas perde em segurança. O para-choques da motocicleta é o próprio condutor. Um acidente de trânsito envolvendo motociclistas, normalmente ele leva a pior. 2 adolescentes foram apreendidos no Rio de Janeiro, suspeitos de fazer parte de um grupo que praticava violência sexual e induzia meninas à automutilação numa plataforma de trocas de mensagens na internet. Segundo a polícia, era do quarto que o adolescente de 17 anos atuava. Ele foi apreendido em Guaratiba, na zona oeste do Rio. O adolescente é suspeito de ser um dos chefes do grupo, investigado por usar a plataforma de mensagens para a prática de violência sexual, além do estímulo à automutilação e ao suicídio. Um grupo com ramificação em todo o Brasil, vários estados, formado por adolescentes, em sua maioria adolescentes, mas também com integrantes adultos. Um outro menor de 14 anos foi apreendido em Volta Redonda, no sul fluminense. A Polícia Civil do Rio chegou aos menores após informações repassadas pela Polícia Federal. De acordo com a investigação, as vítimas eram meninas atraídas pela internet. Os suspeitos ganhavam a confiança delas e depois faziam ameaças dizendo que iam expor fotos íntimas. Para que isso não acontecesse, elas eram obrigadas a cumprir tarefas violentas, que eram exibidas nas conversas da plataforma. Em nota, o aplicativo informou ter tolerância zero para atividades que sejam potencialmente prejudiciais e que já removeu 98% das comunidades identificadas nos últimos 6 meses por mostrar material de abuso de crianças no Brasil. Outros suspeitos já tinham sido presos e outros menores apreendidos em várias regiões do país. Eles respondem por ato infracional análogo ao crime de posse e transmissão de material pornográfico, por organização criminosa, por tortura e, em alguns casos, por estupro de vulnerável. 17 pessoas foram presas no Paraná por suspeita de integrar uma quadrilha especializada no roubo de cargas. Um drone foi usado para localizar o chefe do grupo. Ele estava escondido em uma caixa d'água. Os alvos da polícia estavam em Curitiba e 3 cidades da região metropolitana. Lauro Aparecido de Oliveira Júnior tentou se esconder numa caixa d'água, mas foi flagrado por um drone que registra imagens de calor. Com a ajuda de um helicóptero, os investigadores conseguiram prendê-lo. Foram apreendidos armas, dinheiro, máscaras utilizadas durante os assaltos e bloqueadores de sinal que interrompem a comunicação do GPS do caminhão com a central. Segundo as investigações, a quadrilha participou de pelo menos 8 roubos de cargas no último ano. O prejuízo chega a R$2 milhões. As vítimas contaram à polícia que os criminosos agiam com muita violência. Eles fotografavam o motorista, fotografavam a CNH deles e falavam: a gente sabe quem tu é e se tu colaborar com a polícia a gente vai atrás. A operação da Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, descobriu que o grupo preferia cargas de cigarro, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Essa imagem mostra a abordagem a um caminhão carregado com celulares. A quadrilha estudava a circulação em grandes centros de distribuição para escolher as vítimas. A polícia investiga agora se há conexão do grupo com criminosos de outros estados. Um casal, dono de uma escola suspeita de maus tratos e tortura, foi preso em São Paulo. Funcionários gravaram o momento em que uma criança é chutada e registraram quando um menino foi amarrado com o próprio casaco. A defesa do casal diz que vai esclarecer tudo no decorrer do processo. A Justiça aceitou um recurso que inclui novas acusações contra o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, e Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, morto em 2021.
Além de responder por assassinato, Monique agora será julgada também por tortura. Jairinho conseguiu tirar o motivo torpe, mas os desembargadores incluíram o crime de coação, por ele ser suspeito de ameaçar testemunhas. Os dois vão a júri popular e o julgamento ainda não tem data marcada. Um homem morreu afogado num túnel que alagou no Recife. De acordo com testemunhas, ele tentou atravessar a via numa bicicleta quando levou um choque elétrico. A capital pernambucana registrou fortes chuvas e diversas inundações nas últimas 24 horas. O novo plano diretor para a cidade de São Paulo gera debates mesmo depois da aprovação do projeto na Câmara Municipal. E é o trânsito, Celso, na maior metrópole do país, que está no centro das discussões. É a obra que não acaba mais. O plano é deixar a cidade mais vertical. Prédios mais altos significam mais gente concentrada no mesmo espaço. O plano diretor surgiu para aumentar essa concentração de pessoas, sim, mas apenas perto dos eixos de transporte. As regras permitiam prédios maiores nos arredores de corredores de ônibus e estações de trem e metrô, mas com menos vagas de garagem. Essa aqui é a obra de um prédio com apartamentos de mais de 190 metros quadrados, com até 3 vagas de garagem cada um. Isso não seria um problema se a construção não estivesse a menos de 50 metros de uma estação do metrô. Exatamente o contrário do conceito do plano diretor, que prevê facilitar a vida de quem usa o transporte público e reduzir o trânsito. Por isso, as regras do novo texto viraram motivo de debate. O antigo plano diretor de São Paulo limitava a construção a 1 vaga de garagem por apartamento. Com o novo texto, apartamentos com mais de 90 metros quadrados podem ter até 3 vagas. O plano também permitia construções de prédios mais altos num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. Agora são 700 metros. A distância para os corredores de ônibus era de 150 metros para cada lado. O projeto aprovado aumenta para 400 metros. Outra mudança está na altura dos edifícios, que agora podem ter até 3 vezes o tamanho do terreno. Antes era apenas o dobro. Para trazer a população para morar próximo aos eixos, incentivar o uso de transporte público e garantir que as pessoas tenham acesso à mobilidade, mas sem uma falácia que vinha sendo construída, que é a proibição do mais humilde, do mais simples de ter um carro. Não é proibindo alguém de ter um veículo que você vai diminuir o trânsito de São Paulo. O urbanista Nabil Bonduque, que foi relator do projeto original do plano diretor quando era vereador, não concorda com a revisão feita agora. Vai se permitir apartamentos maiores, mais do que o dobro, o triplo, e a cada 60 metros de área de apartamento pode ter uma garagem. Então poderão ser muitas garagens. Obviamente, uma densidade muito grande, né, construtiva, então isso com impacto na paisagem urbana muito grande. E, em segundo lugar, o impacto no trânsito. O novo plano diretor ainda tem que passar pela sanção do prefeito Ricardo Nunes. O governo federal lançou hoje o Plano Safra, que vai financiar, ajudar a pagar boa parte do que vai ser produzido pelo agronegócio do país. Então vamos direto a Brasília conversar com o nosso colega Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. O total liberado para o plano é maior do que o reservado para a safra do ano passado. Ainda assim, veio abaixo do que havia previsto o Ministério da Agricultura. Serão mais de 364 bilhões de reais em créditos que vão ajudar a produção agropecuária do Brasil até junho do ano que vem. Os valores são destinados a médios e grandes produtores. A maior parte será destinada ao custeio e comercialização, mais de 272 bilhões de reais. 92 bilhões servirão para investimentos. As taxas de juros também são mais atrativas. Para custeio e comercialização serão de 8% ao ano, para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e de 12% ao ano para os demais produtores. Para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano. Um plano safra que é a união do campo, mas que também é a união da cidade, que gera emprego na indústria, que gera emprego na cidade, que gera bem-estar, que gera melhoria de vida para as pessoas. O
Plano Safra ficou abaixo dos 400 bilhões de reais previstos inicialmente pelo Ministério da Agricultura, mas é 27% maior do que o total do ano passado. O presidente Lula tem buscado aproximação com os ruralistas, grupo que teve maioria de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. O plano também vai favorecer produtores rurais com cadastro ambiental rural. Eles poderão ter redução de até 1 ponto percentual na taxa de juros. Essa proposta está absolutamente em sintonia com a ideia de um governo que busca um modelo de desenvolvimento sustentável, que privilegia o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Amanhã vai ser anunciado o plano voltado à agricultura familiar. Segundo as previsões do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o valor total de crédito aos pequenos produtores deve se aproximar de 70 bilhões de reais. O presidente Lula voltou a criticar a taxa básica de juros e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária e foi sinalizado que os juros básicos poderão cair no próximo encontro do Copom. Na terceira edição do programa Conversa com o Presidente, transmitido nas redes sociais, Lula usou como exemplos os juros do Plano Safra para voltar a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Sim. É muito caro. Sim. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juro ser 13,75. As novas críticas de Lula ao Banco Central acontecem no mesmo dia da divulgação da ata da última reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. O documento mostra que houve divergências dentro do próprio Comitê de Política Monetária e sinaliza uma redução dos juros a partir de agosto, quando o Copom volta a se reunir. Até lá, o comitê pode contar com um novo integrante, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, que ainda vai ser sabatinado pelo Senado. A ata divulgada hoje pelo Banco Central animou o ministro da Fazenda. O Brasil está numa trajetória fiscal sustentável e, portanto, a harmonização da política fiscal com a monetária, que é algo que eu defendo desde de dezembro, eu acredito que possa acontecer brevemente. Também hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para que Roberto Campos Neto explique a atual taxa de juros. Ele já havia falado à comissão em abril deste ano. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto da redação do JR aqui em Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Até já. O relator do projeto de lei das fake news, deputado Orlando Silva, disse que o texto pode ser votado já em agosto pela Câmara. Mas ainda falta acordo em torno de um ponto crucial. Quem vai ser o responsável por fiscalizar o cumprimento da lei? O relator do projeto das fake news disse que só falta estrutura regulatória para a aprovação do texto, que deverá combater a publicação de conteúdo mentiroso e violento na internet. A dúvida é sobre quem vai fiscalizar. Existem duas propostas: Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que já existe, ou o Sistema Brasileiro de Regulação, órgão sugerido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Orlando Silva tem ouvido especialistas para indicar o melhor modelo. O deputado participa do Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, e criticou as gigantes da tecnologia pela campanha que fizeram contra a aprovação do texto. Eu espero que a circunstância daquela operação
suja, feita às vésperas do dia 2 de maio, as circunstâncias sejam esclarecidas e, eventualmente, punições sejam aplicadas. Se precisar votar em agosto, nós teremos texto e espero que tenhamos condições políticas. Uma das mudanças que o relator pretende incluir responsabiliza as plataformas também por conteúdo impulsionado, a exemplo do modelo europeu usado em Portugal com sucesso. Aqui, o órgão fiscalizador exige transparência sobre como as gigantes da tecnologia definem o que o usuário da internet pode acessar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defende que as plataformas façam uma espécie de autorregulação e retirem do ar, por conta própria, conteúdos que violarem as regras. Eu sou contra um órgão estatal, um órgão governamental, com o papel de qualquer tipo de controle de conteúdo. Eu acho que, na medida em que isso seja necessário, deve ser um órgão externo, independente. Pode ter um representante do governo, pode ter representante das plataformas, mas minoritariamente. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, defendeu regras claras contra as fake news. Com o avanço da tecnologia, o que vai acabar acontecendo são essas várias medidas em conjunto. Vai ter a regulação, vai ter a autorregulação, vai ter a lei, vai ter as decisões judiciais. Então é o avanço desse mundo moderno que não tem como frear. O Fórum Jurídico de Lisboa termina amanhã, com debates sobre defesa da democracia. Devem participar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No noticiário internacional, o presidente russo Vladimir Putin admitiu pela primeira vez que Moscou financiava o grupo Wagner. Hoje, a Rússia anunciou medidas que, na prática, acabam com o grupo paramilitar. Em discurso para as tropas russas, Vladimir Putin disse que os militares impediram uma guerra civil ao resistirem à rebelião armada. O presidente também prestou homenagem aos soldados mortos em um helicóptero derrubado pelo grupo Wagner. O acordo de rendição inclui a entrega de todo o armamento pesado para Moscou. Em contrapartida, vão ser retiradas todas as acusações contra os combatentes. Restam agora 3 opções aos mercenários: ingressar no exército russo, mudar para Belarus ou voltar para casa. Putin também admitiu que o Kremlin negava, antes do conflito com a Ucrânia, o patrocínio do grupo Wagner. Ele disse que os paramilitares eram integralmente financiados pelo governo russo e que, em um ano, foi pago o equivalente a 4 bilhões e 800 milhões de reais. A chegada hoje do comandante em Minsk, capital de Belarus, foi confirmada pelo presidente do país, Alexander Lukashenko. O aliado de Putin intermediou o acordo com Yevgeny Prigozhin, o líder dos mercenários. Lukashenko afirma que convenceu o presidente russo a não matar Prigozhin, que agora vai ficar exilado no país vizinho. Na frente de batalha, 2 mísseis russos atingiram nesta terça-feira um restaurante na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, e deixaram mortos. Um relatório da ONU revelou que a produção e o consumo de cocaína aumentaram em todo o mundo e que os traficantes usam a tecnologia para alcançar cada vez mais países. O relatório divulgado esta semana pela ONU mostrou que o número de usuários em todo o mundo chegou a 22 milhões de pessoas em 2022, 1 milhão a mais que em 2021. E essa demanda fez a produção se expandir. O cultivo da folha de coca cresceu 35% em um ano. Só no Peru, autoridades locais afirmam que o aumento foi de 20%. Muitas plantações estão na fronteira com o Brasil e a Colômbia. De acordo com o relatório da ONU, especialistas trabalham em superlaboratórios do tráfico para criar formas de driblar as autoridades. Em vez da substância pronta, contrabandistas têm transportado cada vez mais a pasta base da cocaína. O produto pode ser combinado a objetos de plástico e carvão para tornar mais difícil de ser detectado com scanners ou cães farejadores. Por outro lado, o levantamento da ONU concluiu que as apreensões de cocaína em 2021, mais de 2.000 toneladas, superaram a produção, levando à redução da droga disponível nas ruas.
O maior mercado consumidor ainda se concentra nas Américas e países da Europa. No Brasil, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo Jornal da Record, a Polícia Federal apreendeu mais de 233 toneladas de cocaína em portos nos últimos 5 anos. O Porto de Santos, em São Paulo, lidera com 110 toneladas apreendidas. Em seguida, vem o Porto de Paranaguá, no Paraná. Faz uma semana que chove sem parar no litoral do Nordeste. As capitais mais atingidas pelo grande volume de água são Recife e João Pessoa. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se essa chuva continua. Oi, Lid, boa noite. Até quando vai a chuva? Até o fim de semana. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens sobre o litoral do Nordeste. Nesta quarta-feira, os ventos do mar formam nuvens de tempestade entre o sul da Bahia e o Acre. No sul, uma frente fria provoca temporais. Entre Maceió e Natal, há risco de novos alagamentos. Nas regiões norte e sul, a chuva forte pode vir com trovoadas e granizo. Já no interior do Brasil, o ar seco continua e mantém o alerta para queimadas e baixa umidade do ar. Em Curitiba, faz até 25 graus nesta quarta-feira à tarde. Em Belo Horizonte, 27. Em Cuiabá, 35. Em Maceió, 27. Em São Luís, 31. E até 34 em Boa Vista. Em Florianópolis, o tempo muda à noite e a chuva pode causar transtornos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Palmas, a quarta-feira segue com calor acima do normal, com máximas de 28, 32 e até 35 graus. No Tempo Delivery, a gente começa atendendo a Andresa de Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Oi, Andresa, tudo bem? Olha, se prepare para mudanças no tempo a partir de quinta-feira à noite. Uma frente fria traz chuva e frio para a virada do mês. Na quarta, máxima de 30. Na quinta, 26 e na sexta, olha só, apenas 23 graus. Agora o Edivaldo de Pedralva, Minas Gerais. Vamos lá. Edivaldo, aqui na nossa tela, a frente fria não tem força para mudar o tempo por aí. O ar seco garante madrugadas frias com mínimas entre 10 e 11 graus e tardes mais quentes, entre 24 e 25 graus. Para participar do Tempo Delivery e aparecer aqui na previsão do tempo, basta enviar mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja a seguir, jogadores do Santos são flagrados em balada e multados pelo clube. Consumidores denunciam a empresa que oferece roupas de ginástica pela internet, mas entregam pacotes de bolacha. Novo estudo indica que tirar um cochilo durante o dia pode contribuir para preservar a saúde do cérebro e diminuir o risco de demência. Na série especial, a dificuldade no cotidiano de quem está afundado em dívidas e não consegue sair. Os clientes de uma loja virtual tiveram uma surpresa desagradável ao receber a encomenda. No lugar das peças de roupas de ginástica, olha que ironia, Celso, foi entregue um pacote de bolacha. A encomenda foi entregue, mas dentro da caixa não havia nenhuma das roupas de ginástica encomendadas. No lugar, havia um pacote de bolacha. Eu fiquei com muita raiva, porque além deles não mandar o meu produto, pareceu um deboche. A oferta de frete grátis nas compras chamou atenção. O grande número de seguidores na página da rede social passou ainda mais credibilidade. A cliente, então, resolveu encomendar as peças de roupa, mas ficou no prejuízo. O que aconteceu com ela é um caso da chamada fraude eletrônica, forma mais grave do crime de estelionato e que pode dar entre 4 e 8 anos de prisão. O criminoso acaba justamente utilizando as redes sociais para aplicar esse tipo de golpe, dada a facilidade que permeiam essas relações, porque a gente acaba, infelizmente, nas redes sociais não vendo tudo o que efetivamente é. O Jornal da Record localizou mais vítimas que também receberam um pacote de bolacha em vez dos produtos comprados. Na nota fiscal, o CNPJ que aparece pertence a uma borracharia que não tem relação com a fraude. A loja não respondeu nossos contatos. A Secretaria Nacional do Consumidor classifica esse tipo de situação como não entrega de produto. Nos 5 primeiros meses deste ano, foram registradas mais de 23 mil
e 300 reclamações de consumidores, 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. Para o especialista, a forma de pagamento pode ajudar o consumidor a não ser enganado. Dar preferência a pagamentos por cartão de crédito. A administradora do cartão tem como suspender o pagamento para esse falso vendedor. A confiança que eu tinha na rede não tenho mais. O Santos apresentou hoje o novo técnico. Paulo Turra chega com a missão de afastar a crise no clube paulista. Durante a madrugada, torcedores hostilizaram 2 jogadores que estavam numa balada. As imagens gravadas com celular foram feitas num estacionamento em São Paulo, perto da festa onde estavam Natan e Lucas Pires. Pelos vídeos não é possível identificar agressões físicas. Os jogadores não se manifestaram. Fala pro Natan sair! Horas depois dessa confusão, já nesta terça-feira de manhã, os atletas se apresentaram aqui no Santos, se reuniram com a direção e não treinaram com a equipe. O clube multou os 2 em 50% dos salários por motivos disciplinares e disse ainda que aguarda propostas de outros times para negociá-los. O Santos não vence há 10 jogos, 6 deles pelo Brasileirão, competição em que está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Há 2 rodadas, quando foi derrotado pelo Corinthians na Vila Belmiro, torcedores atiraram fogos de artifício no campo. O clube sofreu uma punição e terá que jogar sem torcida por 30 dias. Odair Hellmann foi demitido do comando do time e o novo treinador foi apresentado hoje. Paulo Turra treinou o Atlético Paranaense até o meio de junho. Ele cobrou responsabilidade dos jogadores. Comprometimento. E o comprometimento com o clube, com o Santos, passa em ter comportamento de excelência dentro e fora de campo também. Agora, uma boa notícia para quem gosta de tirar aquele cochilo no meio do dia. Um estudo científico apontou que a soneca habitual contribui para diminuir o risco de demência. E pode retardar o envelhecimento do cérebro em até 6 anos. Quando bate o cansaço, você é daqueles que tiram um cochilo ou segue bravamente até a hora de dormir à noite? A Lígia prefere aproveitar alguns minutinhos para relaxar à tarde. Depois do almoço eu dou uma sonequinha, assim, ajuda a acalmar um pouco a cabeça e eu volto bem mais focada para o segundo turno do trabalho. O hábito de dormir um pouco no meio do dia já é objeto de estudo da ciência há um tempo. Mas agora, pesquisadores britânicos e uruguaios analisaram dados de 35 mil pessoas e encontraram uma relação entre tirar uma soneca e o volume do cérebro. Os resultados indicaram que o cochilo contribui para diminuir o risco de demência. Os indivíduos que têm essa predisposição genética para fazer um cochilo durante o dia, eles têm um volume cerebral equivalente a uma pessoa com 2 a 6 anos mais jovem do que ali a faixa etária que ele está naquele momento. Esse volume cerebral com uma perda menor significa que a gente tem ali um potencial para manter uma função cerebral. A pesquisa foi feita a partir de amostras genéticas e exames cerebrais de pessoas entre 40 e 69 anos no Reino Unido que têm o hábito de cochilar. Embora os pesquisadores não tenham estimado qual a duração ideal da soneca, os médicos orientam que seja de até 30 minutos. Sempre tem que ser um cochilo curto, 15 a 30 minutos, preferencialmente logo após o período do almoço e realmente de acordo com a sua necessidade. Como nas grandes cidades nem sempre dá para ir para casa e cochilar, algumas empresas oferecem um espaço como este aos funcionários. Depois eles vão tomar um cafezinho às vezes, para dar uma despertada e tem uma produtividade muito melhor. Então, deixa os funcionários mais contentes e traz mais produtividade para a empresa. A conclusão do estudo deixou a Lígia contente. Eu fico feliz porque é uma prática minha, Então, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que é boa para minha saúde mesmo. Uma onça parda foi capturada dentro de um condomínio de alto padrão em Goiânia. Agentes do Corpo de Bombeiros, IBAMA e do Zoológico da cidade trabalharam no resgate do animal. A onça foi levada para um centro de triagem de animais silvestres antes de ser devolvida à natureza. Advogados
divulgação da gravação de uma conversa desmentiu a defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nega ter guardado em casa documentos secretos depois do fim do mandato dele. O republicano afirmou que o vazamento é ilegal e que é vítima de perseguição política. A gravação foi feita há 2 anos em uma entrevista para um livro. Na época, Donald Trump não ocupava mais a presidência dos Estados Unidos. No áudio, o ex-presidente admite que estava com documentos sigilosos. These are the papers. This was done by the military, given to me. I think we can probably, right? I don't know. We'll have to see. Yeah, we'll have to try to figure out a See, as president, I could have declassified it. Now I can't, but this is classified. Now we have Antes da divulgação do áudio, o republicano afirmava que os papéis se referiam a uma pilha de jornais. À justiça, ele ainda se declarou inocente das 37 acusações de manter documentos confidenciais após deixar a Casa Branca. Trump é o primeiro ex-presidente americano a responder a processos criminais. A defesa dele tem conhecimento da gravação desde março. As multinacionais que atuam na Argentina têm usado a moeda chinesa nas transações internacionais. O motivo é que faltam dólares no país. A escassez da moeda americana na Argentina fez com que ao menos 500 empresas começassem a fazer as negociações em yuan. No mercado de câmbio do país, as transações com a moeda chinesa atingiram recorde diário de 28%. Em maio, representavam 5%. Para esse economista, o fenômeno chamado de yuanização pode causar desequilíbrio ainda maior na economia argentina. Se não dá certo com a moeda nacional, que é o peso argentino, não deu certo com o dólar, com o yuan também é uma receita que está fadada ao fracasso. Pode afundar ainda mais, gerar mais inflação, gerar mais desemprego, gerar mais desequilíbrio na economia no curto prazo. A inflação anual na Argentina passa de 114%. O país é um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil. O Brasil é um dos países com a maior carga de impostos sobre medicamentos no mundo. Assunto para a nossa Patrícia Lages, que está com a gente e mostra como funcionam essas taxas aqui no país. Oi, Paty, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. A tributação brasileira é quase 6 vezes maior do que a média mundial. O total de impostos sobre medicamentos no país está próximo dos 34%, enquanto a taxação média no mundo é de apenas 6%. A nossa tributação inclui IPI, ICMS, PIS, COFINS. E a indústria farmacêutica também paga taxas e tributos para órgãos como a Anvisa. E tudo isso é repassado ao consumidor. Quem mais consome medicamentos são os idosos. E quem tem mais de 65 anos tende a apresentar, em média, 4 doenças crônicas. Quase metade dessas pessoas utiliza 5 medicamentos por dia. Considerando a tributação brasileira, a cada R$100, quase 34 vão para os impostos. Agora, se por um lado o governo arrecada com toda essa tributação, por outro, gasta mais quando as pessoas param de usar os remédios, desenvolvem doenças mais graves e recorrem à saúde pública para tratamentos mais longos e mais caros. Como é caro ser idoso nesse país, não é, Paty? Justamente quando as pessoas perdem renda, têm a renda menor. Que dicas você dá para as pessoas economizarem? A gente tem que fazer alguma coisa, né, Cris? Olha, nós separamos aqui essas 2 dicas bastante importantes. Quem prefere medicamentos de marca não deve deixar de pesquisar os preços, pois há muita diferença de um laboratório para outro. Agora, quem optar pelos genéricos, quase sempre bem mais baratos, deve pedir que o médico prescreva a principal substância em vez da marca do remédio. Isso facilita e traz mais segurança na hora da compra. Cris, Celso. Valeu, Paty, obrigada. Veja a seguir, TSE retoma julgamento que vai definir o destino político de Bolsonaro. Coronel do Exército nega que mensagens enviadas a auxiliar de Bolsonaro tinham teor golpista, mas se diz arrependido. Menino de 8 anos com doença rara que viralizou ao acordar do coma recebe alta no Rio de Janeiro. Hoje, na série especial, os brasileiros que chegaram ao fundo do poço das dívidas e não sabem como sair.
O IPCA 15, que antecipa a inflação do mês, ficou em 0,04% em junho. A maior alta foi no grupo habitação e a maior queda no grupo de transportes. Houve desaceleração na comparação com maio, quando o índice de preços estava em 0,51%. Em 12 meses, o IPCA 15 aponta variação de 3,40%. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos violentos de 8 de janeiro, ouviu hoje o coronel que enviou mensagens com suposto teor golpista. Então, vamos retomar o nosso contato com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara. Essas mensagens, Celso, foram trocadas com o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o coronel disse que está arrependido e pediu desculpas. O militar da ativa chegou à comissão usando roupa civil. O coronel Jean Lawande Júnior nega que tenha sido proibido pelo Exército de usar a farda e disse que fez a escolha porque falaria sobre uma troca de mensagens privadas. A conversa com o suposto teor golpista foi com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que vai ser ouvido pela comissão na próxima terça-feira. A mensagem enviada em 1º de dezembro do ano passado dizia: Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprirem, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Na CPMI, o coronel diminuiu a importância da mensagem, mas afirmou que está arrependido. Essa colocação minha foi muito infeliz. Eu sou um simples coronel, conversando num grupo de WhatsApp com um amigo, não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro. Ele também negou que a intenção seria dar um golpe de Estado. Em nenhum momento eu quis atentar contra a democracia. Em nenhum momento eu escrevi golpe. O que eu quis dizer foi a ordem para que o presidente da República apaziguasse o país. O depoimento provocou um novo embate entre governistas e a oposição. A base governista defende que em 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe. A oposição rebate o que chama de narrativa. Vocês urdiram um golpe. E quando o presidente não deu a ordem, vocês orquestraram o 8 de janeiro para criar o caos. Isso é uma narrativa que os governistas estão tentando impor no Brasil, mas ninguém cai nesse jogo. Nunca vi golpe sem armas, nunca vi golpe sem participação de instituições, de poderes. Que golpe é esse? O general Júlio César Arruda, que era comandante do Exército durante os atos de 8 de janeiro, prestou depoimento hoje à tarde à Polícia Federal. O general assumiu o comando do Exército no dia 30 de dezembro e ficou 3 semanas no cargo. Ele foi demitido por Lula depois de se recusar a barrar a promoção do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para o comando de um batalhão de operações especiais em Goiânia. O Tribunal Superior Eleitoral retomou agora à noite o julgamento que pode impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de concorrer em eleições por 8 anos. A repórter Nathalie Machado acompanha. Nathalie, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. No momento, esse julgamento está no intervalo, está suspenso por 20 minutos, mas será retomado logo em seguida com a leitura do voto do relator, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Esse voto tem aproximadamente 400 páginas, então a expectativa é que essa leitura se estenda até às 10 horas da noite. Benedito votou para manter no julgamento a minuta encontrada com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, com um suposto roteiro de golpe de Estado. O julgamento deve terminar na quinta-feira com o voto dos outros 6 ministros. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante encontro com embaixadores quando questionou o processo eleitoral. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nega todas as acusações e disse que, dependendo do resultado, deve sim recorrer. Fara. Obrigado, Nathalie.
Essas foram as principais notícias aqui em Brasília. Celso e Cris. Obrigado, Fara. O menino de 8 anos, que emocionou o país ao acordar de um coma, recebeu alta do hospital hoje no Rio de Janeiro. É tanto patrulheiro no quarto que mal dá para ver o Guilherme. O menino, com o boné da Polícia Rodoviária Federal, recebeu o carinho dos amigos antes de sair do hospital. Muito obrigado, pessoal! Esse carinho está sendo essencial para a recuperação dele. E para os nossos corações tem sido muito marcante. Guilherme Gandra, de 8 anos, nasceu com uma doença genética autoimune rara, chamada epidermólise bolhosa. Ela provoca graves lesões na pele. Não é contagiosa e não tem cura. A doença já levou o menino ao hospital 22 vezes. Nessa última, ele entrou em coma. Acordou 16 dias depois. O vídeo que mostra o abraço de Guilherme na mãe viralizou. É uma criança que sempre trouxe alegrias, né? Na verdade, a gente sempre viveu o extremo com ele, né? Por questões da doença, mas quando ele está bem, ele é isso aí que todo mundo está vendo. E a volta para casa foi em grande estilo. Guilherme saiu pedalando até o carro. Foram 23 dias de internação até a esperada alta. A escolta da Polícia Rodoviária Federal tem um motivo. Guilherme é apaixonado pelos patrulheiros. O comboio saiu do hospital aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, até a casa do menino, em Itaguaí, município da região metropolitana. Para a gente ele é um exemplo de perseverança, de tudo. Assim, a gente não tem nem palavras para descrever o que é a gente poder estar participando desse momento aqui junto com ele e com a família dele. E na chegada, festa dos parentes e vizinhos. Guilherme! 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 Afogadas em dívidas, essa é a sensação de 77% das famílias brasileiras. E quase 30% delas estão com contas atrasadas. O endividamento piora quando o desemprego bate a porta. E aí o sonho de sair do vermelho fica mais distante. Nadar, nadar e não sair do lugar. Às vezes uma dívida traz essa sensação. Imagina se cada bolinha aqui for uma conta a pagar. Você até tenta tirar da frente, mas elas parecem não ter fim. De cada 10 famílias brasileiras, 8 têm dívidas e 3 estão com contas atrasadas. O pior quadro é o de quem está mergulhado em dívidas e reconhece não ter condições de pagá-las. 10% dos brasileiros devedores se encontram nessa situação. O Jonathan faz parte desse grupo. Há 4 anos ele entrou no cadastro de devedores e, por mais que tente se movimentar, não consegue. O problema do Jonathan começou quando, aos 21 anos, decidiu ter o próprio negócio. Era um sonho que eu tinha, era trabalhar para mim mesmo, né? Ele montou uma distribuidora de bebidas com o primo. A sociedade não deu certo e Jonathan ficou com a dívida dos cartões de crédito da empresa. Esses cartões que me prejudicou, né? Que eu fui fazendo compra para cá, fazendo compra lá. Quando chegou a fatura, eu me enrolei tudo. Foi uma bola de neve e eu não consegui, né, sair mais dessa bola de neve. Hoje o sistema financeiro que engloba o cartão de crédito representa 75% das dívidas não pagas e isso é muito ruim. Ele começa a rolar dívida, não paga a fatura total e quando ele no segundo mês, aquela dívida, praticamente o que ele deixou de pagar, se torna a dívida inteira do mês passado. Sem perspectivas de melhora na situação financeira em São Paulo e com um problema no coração, Jonathan decidiu recomeçar em João Pessoa, na Paraíba, onde mora a família da mulher. Ele montou um carrinho de lanches. Estava conseguindo sobreviver até que foi assaltado. E durante a ação dos ladrões, sofreu uma parada cardíaca. Vendo aquela situação, levando todas as minhas coisas, no material de trabalho ali, e com medo de acontecer alguma coisa com a minha esposa grávida, né, de ela perder a nossa filha e as outras ali. Aí me deu aquela síndrome do pânico, o coração disparou. Os criminosos levaram todos os equipamentos da barraca de lanches. Jonathan e Angélica atualmente dependem da ajuda da família para sustentar os 3 filhos.
As dívidas dos antigos cartões, que estavam em cerca de R$8 mil, se juntaram a outras que não foram quitadas. O casal nem sabe ao certo quanto deve, mas passa dos 30 mil. As dívidas, assim, quando ela chega num nível, né, num ponto, assim, para nós sair é difícil. A dívida, quando ela não é negociada, ela tende a aumentar por conta dos juros, né? O que muitas famílias fazem, elas negociam com as instituições algum prazo, carência, para conseguir começar e retomar o pagamento dessas dívidas. Isso pode ser uma alternativa para aquelas famílias que não conseguem negociar todas as dívidas de uma vez. A saúde de Jonathan piorou. Eu já não durmo mais, já não vivo mais, né? Porque é preocupação de dia e de noite. O sonho de ter o próprio negócio ficou no passado. Hoje, Jonathan faz parte da lista dos mais de 9 milhões de brasileiros em busca de emprego. Ariel também já esteve nessa estatística. E foi nesse período de 3 anos sem emprego formal que perdeu o controle das dívidas. Todo mês ficava aquela, será que eu vou dar conta? Só que no final apertava ali, fazia um biquinho aqui, dava certo. O desastre total mesmo foi quando eu saí do emprego. Eu fui dispensado, sim, então eu recebi a minha rescisão, tudo. Falei, eu vou pagar o que eu devo, paguei o que eu devo. Só que como todo bom gastador compulsivo, eu saí e falei, bom, tá pago, eu vou usar, né? E aí acabei não conseguindo emprego a tempo de ir arcando com essas despesas. Além de assumidamente gastar demais, os principais erros foram usar o limite do cheque especial e não quitar as faturas de cartão de crédito. Cartões são 3. Eu acredito, a última somatória que eu fiz foi cerca de R$15 mil. Eu fico meio que submerso nas dívidas, porque eu não consigo me mover hoje. Então é realmente como se eu tivesse soterrado pelas dívidas, no caso as bolinhas, né? O caso dessa pessoa que sabe onde está, que está com a corda no pescoço, que está com um pecinho de bolinha aqui, separar essas bolinhas e entender se a despesa está maior que a receita, entender ali o que a gente pode fazer. E às vezes é questão de custo de vida, de qualidade de vida. Assim, você precisa mexer um pouco no seu custo de vida para ver como é que você equaliza receita e despesa. Ariel se manteve fazendo bicos. O pet shop é aos fins de semana e feriados. Há um mês, conseguiu um emprego fixo em uma farmácia. Uma chance de respirar e, pelo menos, traçar um caminho para fora das dívidas. Eu sei que não é um caminho fácil, sei que não é rápido também, mas a gente tem que encarar, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem formação de zona de risco ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.